pouquinho sobre farmacologia e qual a importância que tem em duas doenças. Vamos falar uma sobre em cães, que é a parvovirose, e outra em felinos, que é a panleucopenia. Duas doenças extremamente comuns que nós observamos ainda hoje muito erro em questão de tratamento, em questão de como fazer o tratamento correto dessas doenças. Então, antes de falar exatamente como é o tratamento direitinho, passar passo a passo do tratamento, eu vou explicar um pouquinho sobre a doença e aí eu foco no tratamento. Porque aí a gente tem que conhecer também, caso alguém não conheça ainda, exatamente como que são essas doenças. Vamos começar pela parvovirose canina. Como que seria essa doença? É causada por um vírus altamente contagioso. Então, se você tiver dois animais e um começar a ter sintomas, provavelmente o outro ou já tem sintomas ou vai aparecer ainda. Extremamente contagiosa. Aguda, ou seja, os sintomas aparecem de forma rápida. O animal pega o vírus agora, com pouco tempo depois, ele já tem os sintomas. É coisa de poucos dias, os sintomas aparecem. Então, é uma virose aguda. É específica de caninos. A gente tem raposa, coiote, lobo. Além dos cães, a gente tem esses animais que podem ter essa doença também. A parvovirose. É muito comum em jovens. Isso tem uma importância fundamental no tratamento. Quando a gente vai tratar um animal jovem, o tratamento a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque pode mudar algumas coisas. Lembra disso, que é comum em animais jovens. O sintoma principal são diarreias sanguinolentas e fétidas. Esse é o sintoma principal. A gente fala que, para que você atende um animal com parvovirose, você não esquece, porque a diarreia é a diarreia inesquecível. Ela tem sangue e fede muito. Esse é um exemplo. O animal defeca sangue puro. É uma doença relativamente nova. Então, quem formou na década de 80 nem teve aula de parvovirose. Ela é uma doença relativamente nova. O primeiro caso que teve foi em Campinas, aqui no Brasil foi em Campinas. Hoje já é comum no país inteiro. Outro dado que tem, porque assim, a diarreia, a gente fala, todo mundo relata que é o sintoma mais comum, mas tem um achado também, que são lesões no coração de animais jovens. É aquele animal que já nasce com a parvovirose e aí ele já nasce com lesões no coração. Só que isso é mais raro de acontecer. Porém, temos casos assim também. O animal já nasce com esse probleminha. Então, o parvovírus, ele atinge também o coração, o miocárdio. Aí, mais ou menos, no primeiro ou segundo mês de vida, o animal manifesta essa lesão no coração, então ele começa a ter problemas nos batimentos cardíacos e aí ele acaba morrendo de insuficiência cardíaca. Ele não consegue sobreviver mais do que 6, 8 meses. E aí já é um problema que nasceu com ele. Aí fica mais um pouquinho complicado da gente fazer alguma coisa. Porém, isso também é raro. Se for uma que teve parvovirose, mas que a mãe dele foi vacinada, por exemplo, a fêmea foi vacinada, pariu o filhotinho, esse filhotinho ele já nasce com alguns anticorpos. Aí
melhor ainda. Daí tem a importância da vacinação. Então, essa lesão no coração, hoje em dia, é mais rara. Só para ter conhecimento que existe isso também. Tem uma alta letalidade, é uma doença grave. Temos aí cerca de 80% de mortalidade devido aos sintomas que ela vai causar. Não sei, vó. O animal, ele tem um colapso Deve da estar no mucosa banheiro. intestinal. Ele não absorve nada. Então, Quer dar a gente ralinha? tem que tomar cuidado com isso daí. O animal, tudo que ele está ingerindo, está passando direto. Tem um colapso da mucosa intestinal. E o vírus se multiplica em tecido linfóide. Assim, o animal vai ter linfopenia, leucopenia e imunodepressão. Ou seja, ele perde as células de defesa e aí ele pode ter parvovirose, mas como ele está fraquinho, pode pegar uma outra doença. Talvez ele tenha parvovirose, pega uma outra doença, ele está com as duas doenças agora. O animal vem a óbito, normalmente ele vem a óbito por causa da parvovirose, que realmente é muito grave. Mas se fosse uma doença que talvez o animal conseguisse resistir mais, ele poderia ter essa outra também. Por isso a gente tem que tomar cuidado, porque é grave, não temos muito tempo. Como eu falei, é uma doença aguda. O animal pega a doença agora, pouco tempo depois, tem a morte desse animal. Temos que tratar rápido. Tem que ser rápido o tratamento. Raças mais susceptíveis. Isso não quer dizer que tem uma raça, assim, por exemplo, a mais susceptível é o Rottweiler. Não quer dizer que você tem um Rottweiler e esse Rottweiler tem uma chance maior de pegar a doença. É que em estudos realizados, os casos mais atendidos foram em Rottweiler. Mas tivemos também Doberman, Pinscher, Labrador, Pastor Alemão, Pitbull, ou seja, todas as raças têm. E cães sem raça definida, cães vira-lata, eles não são mais resistentes. Temos que tomar cuidado com isso daí também. A pessoa acha que por ser um vira-lata, um animal assim, que não que está mais protegido. E não é verdade. Tem que tomar cuidado com todos os animais. Como eu disse, uma doença nova. Primeira vez teve ela foi em 78. No Brasil, foi em Campinas, em 80. Hoje ela está no mundo inteiro. A gente considera que ela é endêmica. Está espalhada no mundo inteiro. Principalmente em cães jovens. Para ter ideia, nos últimos 25 anos, na Unesp de Botucatu, que é uma das melhores faculdades do Brasil, de todos os cães atendidos lá, são milhares de cães com parvovirose atendidos, o mais velho tinha 11 meses. Isso é um trabalho de 25 anos. O mais velho tinha 11 meses. Daí a gente vê como é muito comum em animal jovem. No Brasil inteiro ela está espalhada. Então, a gente considera até, na maioria das doenças, falam que em cidades grandes, na periferia, geralmente tem mais casos, mas tem todo o Brasil tem, e em toda a região, seja cidade grande, cidade pequena, tem casos da doença, da parvovirose. Morbidade e mortalidade, 90%. Mortalidade é aquele animal que pega a doença
e morre. Morbidade é aquele animal que pega a doença, e aí morbidade é o quê? Se for uma doença que deixa o animal bem debilitado, a morbidade é alta. Se for uma doença que pega o animal, mas ele não fica tão debilitado, ele aguenta, ele resiste à doença, a morbidade é baixa. Na parvovirose, o animal realmente morre e a morbidade é alta porque ele tem diarreia e isso afeta demais o animal, ele perde sangue. Então, é muito difícil o animal que tenha a doença, ele sofre com a doença. Como que transmite? A transmissão é via oral. Aquele animal que ingere uma água que um outro animal bebeu, coxo, pratinho de comida, um brinquedo, é contato. Se o animal tem contato com outro animal, ele pega também. Extremamente, a gente falou, infecciosa, passa muito de um animal para o outro. É comum a gente ter, por exemplo, o nascimento de uma cadela que está prenhe, e ela pariu 8 filhotinhos lá. Aí é comum aparecer 5, 6 desses filhotes com parvovirose. Extremamente comum acontecer isso. Bem infecciosa. E um problema dela ser infecciosa, por quê? Se eu tenho um animal doente, eu separo ele para não passar para um outro que eu tenho. Só que quando aparecem os sintomas, ou seja, quando o animal tem aquela diarreia sanguinolenta, e aí a gente fala assim, não, é parvovirose. Ele já estava com o vírus antes, então ele já está transmitindo o vírus, já transmitiu. Aí quando eu vou resolver separar ele, ele já passou a doença. Isso acaba atrapalhando demais. O quanto que o animal doente elimina de partícula viral? É cerca de 1 bilhão de partículas por grama de fezes. Então, em 1 grama de fezes, tem 1 bilhão de vírus em cada grama. E só para mostrar o quanto ela é infecciosa, o nome parvo, parvo significa pequeno. Ele é um vírus bem pequeno. O pico máximo da infecção, ou seja, quando o animal está eliminando mais vírus, é mais ou menos quando ele pegou a doença, já tem 1 semana. Entre o 7º e o 8º dia, é que ele está eliminando esse aí 1 bilhão de partículas virais. E aí, onde ele defecou, ele está contaminando tudo. Está tudo contaminado lá. Atendeu o animal com parvovirose na clínica, chegou um outro, o ideal é que tenha um outro consultório para atender esse outro animal. Porque se o animal com parvo entrou no consultório, ali está infeccionado agora. Aí tem que limpar. Tem que limpar direitinho, tem que passar hipoclorito, deixar agir por um tempo e fazer essa limpeza. Patogenia. Quando o vírus entra no corpo, ele faz o quê? Para onde ele vai? O que ele causa no corpo? Nós temos que saber isso para saber como que vamos tratar. Então, o que o vírus, assim que ele entrou no corpo, para onde ele vai? No caso da parvovirose. Então, preste atenção. O que vai fazer esse vírus? Ele entra via oral. Depois, ele atinge linfonodos da faringe. E aí já começam os sintomas, que seria a CC, a condição clínica do animal. Qual a condição clínica? 4 a 7 dias que demora para aparecer esses sintomas, que a gente falou, é rápido. O animal tem febre, o animal tem febre, tem uma depressão e fica um pouco magro. Ele já tem isso. O vírus também vai para timo,
medula óssea, miocárdio, jejum, vai para o corpo inteiro do animal. E aí tem uma queda de leucócitos. É uma outra condição clínica. Leucócitos vão abaixar. Tem aquela forma cardíaca, que a gente falou, aquelas lesões no miocárdio, mas isso é mais raro. E tem a outra condição clínica, que é a mais comum, que é a diarreia com sangue. Principalmente animais jovens, mas é aquela diarreia fétida, com sangue, e aí é extremamente grave. Esse é a condição clínica mais comum. Essas são as condições que a gente tem. Febre, a forma cardíaca, mas a gente falou que é raro, leucócitos baixos, ou seja, imunidade baixa, e a forma entérica, que é comum, diarreia, sanguinolenta, fétida. Vamos aprofundar um pouquinho mais ainda nisso aí. Então, como que tem essa diarreia? O que o vírus faz para ter essa diarreia? Por que tem isso daí? Presta atenção nesse slide também. Tem viremia, o vírus. O vírus, quando está no sangue, viremia. Se fosse uma bactéria que está se multiplicando no sangue, bacteremia. Então, no caso, o vírus entrou no corpo, tem a viremia, ele está se multiplicando. Vai para linfonodos, vai para as células das criptas intestinais, ele está indo para o intestino. No intestino, ele se multiplica mais, ou seja, tem uma replicação viral, ele está se multiplicando mais. E aí ele já causa o primeiro problema. Ele causa colapso das vilosidades intestinais, ele causa necrose do epitélio, ou seja, ele destrói o intestino do animal. Fez isso, o animal não absorve nada mais, ele não tem vilosidades, então não está absorvendo nada. Tem diarreia, essa diarreia leva a um choque hipovolêmico e isso causa a morte do animal. Choque hipovolêmico é quando o animal perde muito líquido. Pode ser através de uma diarreia, pode ser através de uma queimadura, uma hemorragia. Então, perdeu muito líquido, choque hipovolêmico. Tem a morte. Essa é a primeira condição aí que o vírus faz. Além disso, o vírus ainda faz o quê? Ele pode... Talvez o animal ainda está vivo, não morreu por causa disso daí. Tem uma diarreia lá terrível, mas o animal estava forte e está resistindo. Mas o vírus continua se multiplicando. A diarreia pode ser sanguinolenta, pode ter a absorção de toxinas, como a gente falou. Talvez tenha uma virose, mas ele pegou uma outra doença, porque a imunidade dele está baixa. E aí pode ter absorção de toxinas, o animal pode ter um choque endotóxico. É quando tem muitas toxinas. Essas toxinas podem causar a morte. Ou isso pode ter a ação de bactérias na corrente sanguínea, que pode levar a sepse, que causa a morte. Aí a gente vê como é terrível. Então, parvovirose, o vírus, ele pode destruir o intestino e levar o animal à morte. Mesmo se o animal resistir, ele ainda pode ter uma diarreia sanguinolenta, pode ter ação de bactérias, de toxinas, que pode causar uma infecção intensa, uma sepse. A gente até coloca aqui a definição dessa sepse. Então, a síndrome respiratória inflamatória intensa, sistêmica no corpo todo, e o animal vem a óbito. Sintomas: o animal fica quietinho, desânimo, sonolento,
perde o apetite, vômito, desidratado, as mucosas podem ficar claras, não tem anemia, e o que a gente falou mais comum, a diarreia com sangue, cheiro forte. São esses sintomas: diarreia, sangue puro, quando o animal está colocando para fora, sangue, faz show. Esse animal, quanto de sangue que ele perdeu. Pronto. Esses são os sintomas. Vamos fazer o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Pelos sintomas, é bem característico. A gente já suspeita pelos sintomas. Mas, para confirmar, a gente pode ver uma leucopenia, pedir um exame de sangue, leucócitos baixos. Indica demais que é parvovirose. Se quiser, eu ainda posso fazer outros testes, mas normalmente não precisa. Só pelos sintomas, é bem evidente, no máximo um exame de sangue para a gente ver como que o animal está também, a questão da imunidade dele, mas é tranquilo. Diagnosticou, vamos diferenciar se realmente é a parvovirose. Algumas parecidas, doenças parecidas, seriam essas daqui, ó. O coronavírus, não é o Covid-19, é o coronavírus de animais, causa uma diarreia, mas uma diarreia mais branda. Não é nem sanguinolenta, então é uma diarreia mais leve. Assim como isosporose. Verminose. Verminose não tem febre. Assim a gente vê que é uma doença bem fácil até de diagnosticar. Chegamos ao primeiro ponto. Diagnosticamos. Vamos tratar. Importante no tratamento a gente falar da farmacologia. Olha os campos que a farmacologia se divide. Todos esses campos aí, algumas faculdades acabam passando essa disciplina de farmacologia logo no início do curso, a pessoa ainda não está esforçada, então ela acaba passando de uma forma mais leve pela disciplina. E é uma das mais importantes do curso. Não adianta nada vocês saberem tudo sobre parvovirose, tudo isso que eu falei aqui, mas não sabe qual tratamento que vai dar. Não sabe até que preciso usar um antibiótico, vou utilizar esse daqui. Mas por que está usando esse? Por que não está usando o outro? Então, precisamos saber exatamente por que está usando determinado medicamento. Precisamos saber isso. Vamos falar sobre cada um desses pontos aqui, ó. Farmacodinâmica, farmacocinética. Vamos falar exatamente. Veja bem, o tratamento. Como tratamos? Soro, fluidoterapia. Temos que colocar. O animal está perdendo líquido. Está tendo diarreia, está tendo vômito, está perdendo sangue. Soro. Fundamental. Está tendo vômito. Remédio para vômito. Antiemético. Antibiótico. Fundamental. Fundamental antibiótico. Deixar o animal quente, aquecido. Deixar o animal quentinho. Deixar o animal em repouso. Se necessário, se possível, até fazer transfusão de sangue. O animal que está com anemia profunda, fazer uma transfusão de sangue. Esses são os pontos do tratamento. Eu vou detalhar isso, a importância da farmacologia. Vamos detalhar isso.
Depois, feito isso daí, a gente ainda vai repor a microbiota intestinal. Podemos utilizar pré e probióticos também. O animal está perdendo o intestino dele. Ele não tem absorção, não tem bactéria boa lá dentro. Depois que a gente tratar, finalizar a parte com antibiótico, utilizamos isso daqui. Pré e probióticos. Se for olhar, o organismo do animal teria que estar assim, ó. Tudo em equilíbrio. Bactérias boas, bactérias ruins. Tem que estar equilibrado. Rodrigo, volta o slide, por favor. Esse daqui, Não, antes desse. esse Isso, rapidão. é Pronto, o obrigada. tratamento específico para a parvovirose. Mas a gente vai Certo, detalhar ele ainda. certinho. Eu vou falar o remédio, qual a dosagem, vou passar direitinho. Tratando o animal, o organismo dele tem que estar assim, ó. Se acontecer isso, aí tem diarreia. Portanto, depois que finalizar o tratamento com parvovirose, a gente faz uso dos pré e probióticos. Pessoal, depois eu posso disponibilizar os slides, tá bom? Tranquilo. Então, podem ficar tranquilos que a gente passa os slides também. Olha a bula do pré e probiótico aqui, ó. Tem a dosagem certinha, mas veja bem que está focando que o tratamento é por 7 dias. Tem proprietário que não faz esse tratamento completo, então dá o probiótico 1, 2 vezes e acha que está bom. Não é assim. Então, é um tratamento que demora um pouquinho. Vamos focar, então, na farmacologia. Qual a importância da farmacologia que a gente está tanto falando nela? Dá uma olhada nesse estudo aqui e olha o que os principais veterinários entrevistados com atendimento parvovirose, o que eles dão de remédio? 100% dá antibiótico. Beleza? Fundamental, a gente falou. Fluidoterapia, hidratar o animal, certo? Tem que fazer realmente. Remédio para vômito, que é o antiemético. Beleza, fazer isso também. Tem o suplemento alimentar, quando o animal está fraquinho, tem que suplementar. Antiácido, podemos utilizar isso também para... A gente está dando muito remédio para o animal, isso pode causar algum problema, então a gente dá um antiácido, um protetor de mucosa, para não agredir o estômago dele. Adsorvente pode utilizar carvão ativado. Aí a gente observa mais ou menos, tá, beleza. Realmente o tratamento é esse. Agora veja bem exatamente quais remédios que eles utilizaram e o resultado deles. De 202 veterinários, atendimentos com parvovirose, 67 animais vieram a óbito. Morreram aí 33% dos animais. Olha os remédios que eles utilizaram mais. Primeiro, sulfa e trimetropina. Antibiótico, tá ótimo, pode utilizar isso daí. Ringeculactato, que é o soro, beleza, pode utilizar realmente. Metoclopramida, pode utilizar, remédio para vômito, realmente tem que utilizar. Ampicilina, eles utilizaram. E se a gente for observar ampicilina, 27% utilizou ampicilina. Aí depois tem outras coisas.
omeprazol, ranitidina, ondansetrona, várias coisas que eles utilizaram. O que a gente observa aí de erro? E a importância da farmacologia. Primeiro ponto, vou passar aqui agora exatamente cada medicamento. Vocês encontram esse estudo na internet tranquilamente. É um artigo. Mas veja bem, fluidoterapia, beleza, colocar o animal no soro, pode ser Ringer com lactato, ou se o animal estiver fraquinho demais, pode ser até um soro glicosado. Importante. Remédio para vômito, como utilizou no estudo, pode ser a metoclopramida. Coloquei aqui a dosagem certinha. Pode ser ondansetrona, remédio para vômito. Proteção gástrica. Podemos utilizar ranitidina, podemos utilizar cimetidina. No estudo colocou omeprazol, podemos utilizar omeprazol também. E aí está a dosagem exata. Isso é fundamental fazer. Soro para hidratar, remédio para o animal não vomitar e para proteger o estômago. Antibiótico, que a gente tem que utilizar antibiótico. Vou colocar aqui alguns exemplos. Ó. Cloranfenicol, ceftiofur, ceftriona, amicacina, gentamicina. E aí, o que os veterinários lá utilizaram, eles colocaram ampicilina. E se a gente estudar a ampicilina, a gente vai ver que a ampicilina ela não é tão recomendada para problemas gástricos, porque ela causa problemas na microbiota. Se o animal ele está debilitado, ele nem tem microbiota mais. Beleza, até dá para utilizar ela. Mas aquele animal que está fraco, pegou parvovirose, mas ele ainda está resistente ainda, melhor evitar a ampicilina. Olha os outros antibióticos que tem aí. Pode utilizar. Tem mais ainda. Enofloxacina. Todos esses daqui, todas essas dosagens são colocadas em livro para tratamento de parvovirose. Vamos tirar a ampicilina, que está falando que causa problema, então melhor retirar. Melhor retirar essa ampicilina. E a enrofloxacina que está aí embaixo, evita ela também. É um medicamento muito comercializado hoje em dia. Mas olha o que ele vai causar. Olha a importância de saber farmacologia, de estudar o medicamento. A enrofloxacina, ela é contraindicada para cães jovens, até para potro ela é indicada. Para animais jovens, é contraindicada. Temos que usar em cautela para animais que têm tendência à convulsão. E olha o que ela vai causar aqui, ó. Pode induzir artropatia, ou seja, problemas articulares em cães jovens. Cães de pequeno a médio porte, com 8 meses de vida, é contraindicado. Cães de grande porte, nos primeiros 18 meses de vida, enrofloxacina não pode. Na bula não fala isso, na bula do medicamento. Ei, Na, Rodrigo, bu na bula não está falando isso, não. volta o slide anterior, por favor, rapidão. Esse daqui, dos medicamentos? Sim. Então, assim, na bula, não fala nada que não pode utilizar em animal jovem. E aí a pessoa pode utilizar. Pode passar. Só que vai causar outros problemas. Então, ó, vai causar isso daqui. Então, não utiliza.
enofloxacina. E a gente vai falar da doença da panleucopenia, que é em animais, em felinos. Em felino, olha o que pode causar aí, ó. Atrofia da retina, midríase e cegueira. Logo, quando a gente for falar de panleucopenia, evita utilizar enofloxacina para tratar panleucopenia. A gente tem que focar nisso porque tratamento é antibiótico, é fundamental. Enofloxacina, mais vendido, mais encontrado. Mas para cão jovem, não posso utilizar. Então, fiquem espertos com relação a isso. Fiquem espertos, porque aqui não estou falando com relação a microbiota vai ser afetada com qualquer antibiótico. Por isso que depois a gente realmente vai utilizar o probiótico. Só que aqui ela está causando problema em outros órgãos ainda, problema articular. Se o animal se sarar da parvovirose, com 1, 2 anos aparece uma displasia coxofemoral, por exemplo. Apresenta problemas articulares nesse animal. Aí é contraindicado, não pode. Não utilize a enofloxacina. A ampicilina, a gente viu que ela debilita muito. Então, também não seria tão indicada assim. Então, tem outras opções. A gente pode ir para outras opções. Isso foi sobre parvo e aí a gente viu a importância que tem. Agora a gente vai falar um pouquinho da panleucopenia. Vai atingir os gatos. Vamos falar outra doença, rapidinha também. Aqui a gente não tem um tempo para poder explicar tudo direitinho, mas a gente tem um curso para isso. Então, depois eu vou passar para vocês o curso que vai dar. A gente vai focar, vou pegar na mão e falar assim, esse antibiótico aqui pode fazer isso. É indicado para esse caso. Não é indicado para esse caso aqui. Vou falar o livro que tem. A gente tem livro PDF que são excelentes, que a gente encontra tudo sobre cada medicamento. Vamos falar sobre fazer a receita. Então, vai ter tudinho no curso. Mas vou falar um pouquinho sobre panleucopenia aqui. Que doença que é essa? Para começo de conversa, felinos têm algumas particularidades. São conhecidos como os animais independentes. Poucos veterinários entendem de gato. Ou não gosta de gato, só foca em cachorro e esquece de gato. E aí, nós temos um menor número em relação a cães. Realmente não tem tanto problema como tem em cão, mas um conhecimento nessa área é um diferencial. Então, precisamos entender também sobre felinos. Tem que entender sobre isso. Quais as principais doenças que tem? Primeiro, entra essa parte aí renal. Insuficiência renal ou doenças do trato urinário inferior de felinos. Essa sigla significa isso. Essas são as principais doenças em gatos. Esporotricose e toxoplasmose, que são zoonoses. Verminose, FIV, que seria a AIDS felina. PELV, que seria a leucemia felina. Panleucopenia, que vamos falar agora. Clamidiose, rinotraqueite, calicivirose e micoplasmose. Essas aí são
as principais doenças. Essas aqui são retroviroses e essas aqui formam o complexo respiratório felino. Vamos focar em panleucopenia. A panleucopenia, ela é chamada também de enterite, mas ela também é chamada de parvovirose felina. É muito parecido, é o mesmo vírus, da mesma família. E tem gente que coloca até como sinomose felina. Aí já entra um pouco com relação a outros sintomas que ela tem. Então ela é terrível. Ela parece a parvo e a sinomose juntas. A gente vai ver nos sintomas o porquê que elas são parecidas. Mortalidade. Igual cão. 80%. Alta também. Alta também. E olha o que está aí. Animais jovens. Outro ponto em comum. Quem causa é o mesmo vírus da mesma família lá. É o parvovírus também. Extremamente resistente no ambiente. Então, ele pode ficar no ambiente por mais de um ano. Parvovirose idêntico. O vírus fica por muito tempo no ambiente. Endêmica em todo o mundo. Então, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, temos panleucopenia. Gatos jovens, em que a mãe não foi vacinada, tem um risco grande em desenvolver a doença. O gato, a gente acha que por ser um animal independente, por ser um animal que tem 7 vidas, algumas pessoas nem vacinam. Muito comum em cidades grandes que tem muito animal de rua. A pessoa tem baixo poder aquisitivo, não vacina o animal, tem pouca informação, acha que não precisa, e aí começa a ter casos da doença. É extremamente comum, mas é pouco diagnosticada ainda. Como se transmite? Mesma coisa. Fecal oral, o animal come, alguma coisa está contaminada, tem contato com outro animal, ele pega a doença. O vírus é eliminado na urina, nas fezes, contamina o ambiente inteiro e pode ter infecção intrauterina. Aqui a gente pode ter casos, se for uma fêmea que está gestante, a gente pode ter caso de aborto. Vamos falar sobre isso daí. Nos sintomas a gente vai focar. A patogenia. O que acontece? O vírus, quando entra no corpo do gato, entrou através do intestino. Viremia também é rápida. Em 24 horas, o vírus já está se multiplicando. Viremia, o vírus está no sangue. E aí está se multiplicando. Olha as células que eles estão atingindo. Enterócitos, que são as células do intestino, linfócitos e medula óssea. Ele tem tropismo por essas células, eles gostam dessas células. Estão no intestino e estão na medula óssea. Vai causar problemas de diarreia e vai baixar a imunidade do animal. Neutropenia vai causar diminuição de neutrófilos que tentam combater o vírus, mas não conseguem. Quais os sintomas? Varia muito de animal para animal. Alguns podem até não demonstrar sintomas, porque o animal está um pouquinho mais forte, mas é difícil. Filhote, extremamente comum. A morte é súbita. Às vezes o animal ele nem manifesta tantos sintomas assim e já vem a óbito. Vamos deixar isso mais claro, esses sintomas aqui. Olha bem,
esse outro estudo aqui no Rio Grande do Sul, sobre felinos com panleucopenia. A gente vê que o sintoma principal está sendo o vômito, não está sendo a diarreia. Tem essa diferença aí, porque lá a gente focou diarreia. Parvovirose é diarreia, parvodiarreia, falamos isso bastante. Aqui temos a diarreia, mas em menor gravidade. Vômito, bastante. Mas olha as lesões que esse animal tem. Olha o que está falando das vilosidades intestinais aí. Tem necrose da mucosa, pulsão, atrofia, tudo relacionado ao intestino. O animal, o vírus da panleucopenia, ele acaba com o intestino do animal. Olha como é que é o intestino delgado de um animal que tem panleucopenia. Não tem nenhuma vilosidade. Isso aí era para estar tudo enrugadinho, cheio de criptas. E tá tudo liso. Ainda tem um pouquinho de secreção aí, de fibrina. Era para estar cheio de vilosidades. Mas o vírus destruiu isso. Então, como sintomas, vômito é o mais comum, febre, inclinação da cabeça, descarga nasal, conjuntivite. Não tem tanta diarreia como na parvovirose. Pode até ter uma diarreia sanguinolenta e fétida, mas é muito menos comum. Aqui o principal é a relação do vômito que o animal tem. E se a gente fizer necrópsia, a gente observa todas essas velocidades aqui destruídas. Foi esse exemplo que eu mostrei aí. Era para estar tudo assim, ó, as velocidades. Ó. A gente está cheio de criptas, cheio de microvelocidades. Não tem isso mais. Então, logo tem uma diarreia também. Mas é menos agressiva. Não é sanguinolenta, por exemplo. O animal tem tremor e tem destruição da mielina. Lá no início eu falei que ela parecia o quê? Parvovirose, porque é um vírus da mesma família, tem uma diarreia, e é uma diarreia um pouco mais branda, mas tem isso daqui, ó, destrói mielina. Isso daí é muito comum em sinomose. Por isso que lá está falando que é a sinomose felina. A mielina, o neurônio, deveria estar assim, ó, recoberto por mielina. Isso é um nervo normal. Um animal que tem, pode ser a sinomose, um cão com sinomose, ou um felino com panleucopenia, o nervo fica assim, ó. Sem mielina, o impulso nervoso não passa. E aí, por isso que o animal tem tremor. Ele fica tremendo por causa disso. Ele quer mexer a pata, mas não consegue passar o impulso nervoso. Aí ele fica tremendo. Isso acontece. A infecção uterina, que eu falei que talvez a gatinha pode ter aborto. O que pode causar nessa infecção intrauterina? Reabsorção fetal, aborto, natimorto, aquele gatinho que nasce, um dia depois morreu. É natimorto. Mumificação fetal. A gatinha vai parir, só sai pedaços de feto, tudo preto. Aspecto de múmia. Por isso, mumificação fetal. Pode ter hipoplasia cerebelar em filhotes, hidrocefalia. Má formação como um todo.
infecção intrauterina que a gente falou. Pode acontecer em gatinhas, em fêmeas, mas o foco nosso aqui, animal jovem, é o mais comum. Então, de forma resumida, os sintomas da panleucopenia. No intestino, destrói, causa diarreia. Gânglio linfático timo, abaixa células de defesa, leucopenia. Medula óssea, abaixa células de defesa, leucopenia, trombocitopenia, anemia. No feto, aborto, e no cerebelo, essa parte de tremor que a gente falou, falta de coordenação motora. Por que o nome é panleucopenia? Porque está tudo baixo. Igual tá aí, ó, glóbulos brancos, leucopenia, plaqueta, trombocitopenia, glóbulos vermelhos, anemia. Pan é tudo, tá tudo baixo. O diagnóstico, pelos sintomas, a gente pode suspeitar filhote com esses sinais e histórico que não foram vacinados. Suspeitamos bastante. Posso confirmar com ELISA, com PCR, mas já suspeitamos pelos sintomas. Para diferenciar, tem essas doenças aqui em gatos, que a gente pode diferenciar. Podemos falar mais delas em outras oportunidades, falando sobre doenças em felinos, que é extremamente comum hoje em dia. Mas para tratar, o tratamento parecido com parvovirose. Podemos, então, utilizar um antibiótico de amplo espectro, ou seja, um antibiótico que pega mais bactérias. E aí a gente pega essa cefalosporina, primeira geração. Vou mostrar exemplo. Soro. Isso daqui, ó, vou passar, ó, é o slide que eu utilizei em parvovirose. Então, vamos utilizar isso daqui. E podemos utilizar isso daqui também. A mesma coisa. Ampicilina não é tão recomendado. Enrofloxacina, vocês não vão utilizar em animais jovens. Em gato, muito menos. A gente viu que pode causar cegueira. E aí, que antibiótico? Dá um exemplo aqui, ó. Outro exemplo. Cefalexina. Outro exemplo. E aí, qual a importância da farmacologia? Ah, então é só utilizar esse antibiótico aí, tá bom. Não. Ó, aqui é um exemplo. Eu peguei isso aqui em livro. Isso aqui é uma foto de um livro. Ó. O que é importante a gente saber? A gente está utilizando antibiótico bactericida. A gente tem antibiótico bactericida, bacteriostático. Bactericida que mata a bactéria. Bacteriostático só diminui um pouco a multiplicação dela. Esse daqui, esse antibiótico, que a gente passou aí, cefalexina, ó, aqui fala que é comum a resistência às bactérias gram-negativas. Então, se eu utilizar só ele, talvez tenha alguma bactéria que não vai pegar. Então, não posso utilizar só ele. Usa outro junto. Usa dois, até melhor, porque você, ao invés de utilizar um só, uma dose alta de um, você diminui um pouco a dose de um e diminui um pouco a dose do outro. E aí usa combinado dois antibióticos. Com qual que você vai combinar? Combina com esse daqui, ó, gentamicina.
ele pega as duas bactérias aqui, ó, gram-negativa e gram-positiva. Só que como ele pega todas, ele vai ser um pouco mais... Ele não tem como ele ser forte para todas. Então, ele é um pouquinho mais leve. Aí, usa ele, que ele pega todos, e usa esse daqui, que pega gram-positivo muito bem. Utilizamos os dois. Mas lembra lá que eu falei de farmacocinética, ó? Que eu passei isso daqui, ó? Esse slide aqui, ó? Farmacocinética. Qual o caminho que o fármaco percorre? Onde que ele vai ser eliminado? Ó, potencialmente nefrotóxico. Ele é eliminado pelo rim. Então, se o animal tiver algum problema renal, não vamos utilizar gentamicina. E é comum um gato ter problema renal. Lembra lá que eu coloquei doenças do trato urinário inferior de felinos? É comum ter problema nessa parte do sistema urinário. Se tiver problema, não utilizamos gentamicina. Temos que utilizar um outro medicamento. Então, temos que conhecer isso também do antibiótico. Para evitar essa doença, a gente tem que limpar o ambiente, isolar e tratar os doentes, fazer quarentena nos animais e vacinar. Há um protocolo aqui para gato, que ninguém fala. Ninguém vacina gato. Olha a vacinação aí. Olha a panleucopenia aí, ó. 3 doses da vacina. Então, panleucopenia tem na vacinação. Reforçando, ó, isso daqui é fundamental a gente saber. Toxicologia, tem medicamento que a gente pode utilizar de humano, eu posso utilizar para animais. Tem outras que eu posso matar o animal se eu utilizar. Gato, tem muita coisa que eu posso utilizar em cão, se eu utilizar no gato, eu mato o animal. Então, toxicologia é fundamental a gente conhecer também. Farmacognosia, a origem dos fármacos. Tem coisa que a gente pode fazer, medicamentos que a gente pode fazer de forma natural. A gente tem que conhecer também o que pode ser utilizado. Tem muita coisa que não pode. Então, a dosagem, os efeitos, tudo isso a gente consegue falar para vocês. Por isso eu chamo a atenção, quem quiser ter um domínio maior nessa área de farmacologia, porque o que eu falo para vocês? Se vocês conhecerem as doenças, vocês conhecerem todas as doenças e o tratamento de cada uma, pronto, você pegou o animal está com esses sintomas. Ah, é essa doença. Essa doença eu uso isso daqui, isso daqui, isso daqui. Resolve o problema. Então, tá aí, com certeza, tá entre as disciplinas principais. Nesse curso, que ele vai tá o preço tá na promoção ainda, então é o primeiro lote, então vocês aproveitam. Todo o material eu vou passar. Passa esses slides aqui, mas o material do curso é amplo. A gente só falou de 2 doenças aqui: parvovirose, panleucopenia. Lá a gente vai falar de tudo isso aqui, ó. A farmacocinética e a farmacodinâmica. Vou mostrar como que vocês estudam isso daí, onde que vocês vão olhar para não correr o risco de dar um antibiótico errado. Quando o animal tiver problema de pele, qual um dos melhores para utilizar? Quando for fungo, o que você vai utilizar? Fungo muito comum ter também a gente utilizar para gatos em esporotricose. E falou fungo, só fala cetoconazol.
Cetoconazol não é o melhor. Tem outros antifúngicos melhores ainda. Anti-inflamatório, que utilizamos demais. Qual que é o mais forte? Qual que a gente usa quando for um problema mais simples? Animal intoxicado. Que a gente faz? O animal intoxicou ali, o que eu vou fazer? Será que eu faço o animal vomitar? Será que é melhor não? A gente vai explicar direitinho isso daí. Todo o protocolo de vacinação. Passei aqui de gato, protocolo, mas tem um protocolo de cão, tem sobre vermifugação, a gente fala isso, e como fazer a receita. Pegar o passo a passo de fazer a receita. Para o cachorro tal, o que você vai grifar, o que você vai colocar, qual a dosagem, como você vai escrever, tudo isso vai estar dentro do curso também. Espero vocês lá, a gente vai aprofundar mais nessa área aí, que é fundamental. Muito obrigado, pessoal, e até o curso. Não sei se a Aline está aí, posso ir respondendo as perguntas, as dúvidas. Oi, Rodrigo, eu estou sim. Eu vou disponibilizar aqui o link para que os alunos que tiverem curiosidade em saber um pouquinho mais sobre o curso e ter acesso aí ao valor, para que vocês possam entrar na nossa página, tá? Você vai ver aqui o chat, eu anotei as perguntas que o pessoal colocou no chat, se você quiser. Aí, se for, puder me falar, é melhor. Se você puder Então falar tá. as Primeiro perguntas eu aí. quero parabenizar